Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Clínio do Estúdio Ideia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma dúvida que surgiu aí em uma das aulas onde nós falamos sobre RPC, sobre paisagismo dentro do Revit. Como que eu consigo criar uma tabela, uma legenda que seja prática e eu consiga identificar? Além disso, escrever parâmetros, por exemplo, qual que é o diâmetro da copa, o porte dessa árvore, a época de floração, enfim, fazer uma documentação, usar o I do BIM para fazer paisagismo. Você aprende agora nessa aula. Roda a vinheta! Então, começando aqui, o primeiro passo é fazer o projeto. Então, você tem que inserir as famílias, fazer o projeto de paisagismo. As duas famílias que eu estou utilizando como exemplo, eu vou deixar elas na descrição para que você possa utilizar no seu projeto. Para isso, então para inserir essas famílias de vegetação, eu posso ir em massa e terreno e clicar em componente do terreno. Ou acessar a arquitetura e clicar diretamente em componente. Quando eu clico em componente do terreno, o que acontece? Aqui do lado esquerdo, geralmente para projetos de paisagismo, eu gosto muito de utilizar as famílias de RPC, que são famílias que têm uma representação 2D, mas quando você renderiza, você coloca em imagem, ela mostra a imagem mesmo, a figura daquela planta. Por exemplo, vou vir aqui, escolher a família de agave, vou clicar e vou inserir ela na topografia. Essa família de RPC, no modo sombreado, ela tem essa representação técnica, que serve para documentação, e no realista, ela vai assumir a imagem dessa planta. Olha só, então fica bem interessante. Vou voltar aqui para cores consistentes, ou, por exemplo, no módulo em oculto, eu sempre tenho a documentação técnica dessa planta. Tem uma aula no nosso canal também, recomendo que você acesse, que eu ensino como que você cria a representação em planta. Geralmente ela não vem pronta para dentro do Revit. Então tem uma aula que eu ensino como que você consegue criar suas próprias representações para cada RPC. O Revit já tem mais ou menos uns 80 RPCs que vêm de forma nativa, gratuita para você. Basta criar as representações. Se você quiser também, a gente tem uma biblioteca com todos esses RPCs, com as 80 representações já criadas e parametrizadas. Vou deixar o link aqui na descrição, é só você comprar, adquirir e já você vai ter todo esse pacote para fazer os seus projetos, economiza muito tempo. Bom, essas famílias que nós temos, você clica aqui em editar tipo e você consegue também mudar a largura. Ao mesmo tempo que ele muda a largura, está linkado com a altura. Então se eu venho aqui e coloco, por exemplo, 1,3 e dou um OK, observa que ele já vai alterar no 3D e altera na planta também. Então esse primeiro passo é fazer o projeto. E uma dica super legal que eu posso te dar é o seguinte: toda vez que você estiver colocando uma vegetação, no cantinho direito você tem a opção de selecionar novo hospedeiro. Para não acontecer daquela plantinha estar voando. Então quando você vem selecionar novo hospedeiro, pode ser um piso, pode ser a topografia, você está garantindo que aquilo está colado naquela superfície, beleza? Então eu quero colocar uma igual, eu seleciono, digito CS, que é o atalho para criar similar, posso vir aqui e posicionar mais algumas vegetações, posso vir aqui depois e trocar, agora eu vou pegar aqui um IP amarelo e vou posicionar aqui próximo dessa varanda que eu tenho. Se eu olhar aqui no 3D, afastar um pouquinho, eu já tenho a representação também técnica, Uma dica, uma sugestão também é que você pode, em terrenos inclinados, selecionar e dar um deslocamento negativo, um pouquinho, para enterrar essa vegetação. Por exemplo, menos 10 cm. Aí eu vou vir aqui, puxei o cursor para a tela, ele já aplica e já desce com essa vegetação. Beleza, então. Então esse é o primeiro passo. E aí agora que eu fiz o meu projeto, muito simplificadamente aqui, apenas de forma didática, você pode criar parâmetros para inserir diretamente nessas famílias e vão permitir você organizar o seu projeto de paisagismo. O Revit permite que você insira parâmetros direto no projeto. Como que você faz isso? Você acessa a aba gerenciar, que é como se fosse uma grande aba de opções aqui dentro do Revit, e você vai acessar aqui a opção de parâmetros do projeto. Quando você acessa parâmetros do projeto, você pode clicar em adicionar. Vamos adicionar, criar aqui alguns parâmetros que são úteis. Olha só. Olhando aqui um exemplo de tabela de paisagismo, eu vou associar dois parâmetros aqui.
Vou pegar aqui a informação de porte e de luz, né? Você pode criar quantos parâmetros forem necessários. Então eu vou vir aqui, primeiro eu vou criar um parâmetro de projeto e eu vou falar aqui então que eu quero um parâmetro que chama porte. Eu quero esse parâmetro associado com o tipo dessa família. E aí eu posso vir aqui e definir o tipo de parâmetro. Eu quero poder escrever nesse campo. Então vai ser um parâmetro de texto. E aqui do lado direito eu vou puxar minha barra de rolagem e vou associar esse parâmetro já com a categoria de vegetação, que é onde estão os RPCs. Vou fazer isso e vou dar um OK. A mesma coisa, eu vou clicar aqui em adicionar, vou colocar aqui o parâmetro luz, vou até colocar aqui paisagismo para poder diferenciar, luz, vou deixar com um parâmetro de tipo, vou definir aqui como texto e vou associar com as minhas vegetações e vou dar um OK. Eu vou voltar aqui para a porte também, clicar em modificar e vou colocar aqui como paisagismo, só para que a gente possa diferenciar e deixar organizadinho. Vou dar um OK de novo. Agora, quando eu selecionar uma família e vier aqui em editar tipo, eu vou ver que aqueles dois parâmetros eles estão disponíveis no tipo dessa família para que eu possa escrever e adicionar. Mas eu vou deixar isso para a minha tabela, porque lá eu consigo organizar essas informações. Eu vou pegar aqui e colocar mais duas vegetações aqui e partir para o nosso terceiro passo. Criar uma tabela para quantificação do nosso projeto. Quantificação e especificação. Aqui a gente faz uso do I, do BIM, né? A gente tem que ter o B, que é o Building, tem que fazer como vai ser construído, tem que ter o I de Information e tem que ter o Modeling, que é também uma parte muito interessante, muito legal. É a parte que o cliente vê. Mas a parte construtiva depende muito desse I, dessa informação. Para isso, né, eu vou vir aqui na aba Vista e eu vou acessar aqui Tabelas. E nesse caso eu quero quantificar, né, quantidades, uma tabela barra quantidades. E aí eu já vou acessar aqui direto a categoria de vegetação e vou clicar em OK. Nessa janelinha ele vai me perguntar quais parâmetros você quer transformar em colunas da sua tabela. Então eu vou começar aqui adicionando alguns parâmetros, né? Vou por família e tipo, para que eu tenha o nome, né, e possa organizar essa tabela. Vou colocar um parâmetro de código. Geralmente as famílias no Revit usam um parâmetro que chama marca de tipo. Isso é muito utilizado nas portas, nas janelas, para os P1s e J1s da vida aí. E aí, o que acontece? Vou adicionando outros parâmetros, né? Coloquei o código. Vou adicionar aqui também uma descrição, que é onde eu vou colocar o nome dessa plantinha. Quero também pegar imagens que eu possa adicionar como representação. O Revit tem dois locais que você consegue utilizar as imagens, né, da plantinha para você inserir. Eu posso pegar o tipo de imagem que está associado com a família, para colocar a representação em planta, e vou pegar a imagem para associar com uma foto dessa vegetação. Além disso, né, vou adicionar os dois parâmetros que nós criamos, que é o paisagismo porte e o paisagismo luz. Também vou adicionar aqui um parâmetro de quantidade, né? No Revit ele recebe o nome de contador, né? Não é uma profissão aqui no Revit, né? Passa a ser quantidade. Então, adicionei errado, mas está certo, né? Aqui eu adicionei o custo, também é interessante. Vou pegar aqui contador, e aí quando eu coloco aqui do lado direito, eu posso pegar e subir mudar essa ordem aqui desses parâmetros. Por exemplo, esse contador aqui eu vou deixar logo depois do nome aqui, né? Então eu vou pegar o custo e vou deixar aqui nessa última opção para depois a gente fazer um somatório. Beleza, então fiz isso daqui, adicionei esses parâmetros. É importante agora eu classificar. Eu quero classificar essa minha tabela por marca de tipo, que é o código. Por exemplo, eu vou colocar aqui V1 para vegetação 1, V2 para vegetação 2 e assim por diante. E caso elas tenham códigos iguais, eu ainda quero que ele separe por família e tipo. Então eu vou deixar essas duas opções. E eu não quero ter uma linha na minha tabela para cada instância que eu coloquei. Eu quero que ele organize tudo que é igual numa mesma linha. Então para isso eu desmarco aqui itemizar cada instância. Vou fazer isso e vou dar um OK para a gente ver como está ficando a nossa tabela.
olha só. Então ela já apareceu aqui do lado direito para mim. E aí eu vejo, ó, que eu tenho aqui algumas famílias já inseridas. O family tipo é importante para eu poder identificar as marcas de tipo, e isso aqui é o i do bin, né? Eu consigo ter a quantidade exata de plantinhas que eu estou inserindo. Clênio, mas me fala uma coisa aqui. Você colocou 5 plantinhas aqui de agave e um IP. Por que tem essas outras? Nesse caso aqui, ó, eu posso dar uma olhadinha aqui pelo 3D, que eu vou ver que tem plantas que são de composição dessa minha cena. E às vezes essas plantas de composição da minha cena eu não quero quantificar. Como que eu faço isso, né? Eu posso selecionar elas e vou adicionar um filtro para que elas não entrem naquela tabela. Então selecionei aqui de forma que eu não pegasse as que eu quero quantificar. Eu posso passar isso aqui, né, num filtro. E aí eu vou clicar em verificar nenhum e vou pegar só aquelas vegetações. Nessas vegetações aqui, posso pegar aqui e usar um parâmetro de auxiliar, né, um parâmetro auxiliar para filtrar na minha tabela também. Então eu vou pegar um comentário aqui e clicar. Poderia criar um parâmetro, igual a gente fez no passo 2, né, só para filtrar essas vegetações. Vou pegar aqui em comentário e vou colocar um X. Quando eu voltar lá na minha tabela de vegetação, eu posso olhar o seguinte. Agora eu posso vir aqui do lado esquerdo em filtro. E nesse filtro, eu quero que fiquem todas as vegetações, né? Primeiro, antes de filtro, eu vou em campos, porque eu tenho que pegar aquele comentários e adicionar aqui dentro da minha tabela. Agora sim, eu vou em filtro e vou falar que eu quero que fiquem todas as plantas que não tenham um comentário igual a X. Ou seja, o que tem X vai sair, o que não tem X vai ficar. Se eu fizer isso e der um OK, olha lá, já pegou as 5 e um IP que eu tenho aqui. Para isso, né, agora eu posso preencher a minha tabela com essas informações. Então, por exemplo, aqui eu tenho a marca de tipo, posso colocar aqui como V01 e colocar aqui, vou dar um Enter 2 vezes depois que eu escrevo, vou pegar essa segunda, vou colocar como V02, vou dar um Enter 2 vezes. Agora aqui na frente eu posso adicionar as descrições e vou preenchendo a minha tabela, certo? Então eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui e você vai acompanhando aí no vídeo. Beleza, depois que eu preenchi essas informações da minha tabela de vegetação, eu vejo que agora eu posso acessar e ocultar algumas colunas que são apenas de auxílio. Por exemplo, comentários eu não quero deixar, eu usei só para filtrar a minha tabela. Então eu posso clicar no J e posso vir aqui na parte de cima em colunas e ocultar. A mesma coisa eu posso fazer para família e tipo, né? Já usei como auxílio para preencher aqui. Então eu posso vir aqui e ocultar essa coluna também. Observe que você não pode deletar as colunas que você usa para filtrar a tabela, senão ele deixa de filtrar a tabela. Enfim, posso vir aqui também e não preciso necessariamente deixar os mesmos nomes dos parâmetros. Eu posso trocar. Por exemplo, aqui nesse título, eu vou colocar o nome aqui de tabela de paisagismo. Beleza. E aqui eu posso também trocar. Eu vou colocar como código. Aqui eu vou colocar como nome popular. Contador eu vou colocar como QTD para as quantidades. Em tipo de imagem, né, a gente vai mexer daqui a pouquinho. Eu vou deixar aqui como a representação. Aqui eu vou colocar a imagem como foto. E aqui eu posso colocar como porte. Observe que isso daqui não está alterando o nome do parâmetro, tá? Está alterando apenas o título aqui nessa tabela. Então eu posso vir aqui e deixar apenas luz. Observe que você consegue clicando e reposicionando aqui essas informações, beleza? Então o QTD eu posso deixar aqui mais próximo.
e aí o nome popular também, para deixar essa tabela mais organizadinha aqui. Além disso, né, eu posso vir aqui em aparência, não quero deixar essa linha entre o código, então eu posso vir aqui desmarcar a opção de linha em branco antes dos dados. E para deixar minha tabela com aspecto legal, deixar ela bem bonitinha, eu vou clicar aqui na primeira linha do título, vou vir em sombreado, posso pegar um verde, deixar aqui mais clarinho. Essa cor que eu gostei, eu posso clicar em adicionar, posso clicar aqui num campo, né, escolher uma cor aqui, e aí eu clico em adicionar, que ele vem e já coloca ela aqui como uma cor favorita. Então eu posso vir e dar um OK. Posso clicar aqui num ponto, depois clicar, segurar e arrastar aqui para esses títulos. E aí eu venho aqui em sombreado e vou pegar minha cor favorita aqui. Já tenho essa representação toda organizada, fica bem legal. Bom, beleza, cumpri meu terceiro passo, que é criar a minha tabela. Tudo que eu vier aqui agora inserir, eu tenho conectado, né? Já estou com o i do BIM ali. Por exemplo, eu quero colocar 2 IPs nesse projeto. Então eu vou selecionar esse daqui, vou digitar CS. A hora que eu venho e coloco um segundo IP, se eu voltar na minha tabela de paisagismo, eu já tenho a quantidade associada. Bom, e o nosso quarto e mais incrível, talvez, né, passo é colocar as imagens associadas diretamente com as famílias. Para isso, né, a imagem de representação nós vamos colocar ela dentro, embutida na família da vegetação, e a foto nós podemos associar com o tipo aqui dentro do projeto também. Como que eu faço isso, né? Eu vou abrir aqui minha plantinha, onde eu tenho essas vegetações, e primeiro eu vou tirar aqui um print de cada uma dessas representações para embutir na família. Então, por exemplo, um programa que eu recomendo você utilizar para esses prints, muito prático, é o PicPic. O link também vai estar abaixo desse vídeo na descrição. Para isso, então, eu vou tirar um print aqui, por exemplo, dessa família da agave. Ele já faz essa cópia para mim. Eu vou vir aqui e vou dar um salvar como, salvar essa imagem para utilizar dentro da família. Aqui eu já tenho salvo, beleza. Salvei aqui, eu vou voltar no Revit, vou selecionar essa família e vou clicar em editar. Então vou vir aqui em editar família, e aqui eu vou acessar os tipos de família, são esses 4 cubinhos de gelo que eu tenho aqui. Esse ícone que não diz muita coisa aqui dentro do Revit. E aí eu posso olhar que toda família ela vai ter um parâmetro que está escrito tipo de imagem. É aqui que eu vou adicionar nesse tipo de imagem a representação em planta. Então eu clico aqui, clico nos 3 pontinhos, eu vou vir aqui no gerenciamento de imagens, adicionar, pegar aquele print que eu fiz daquela plantinha e vou vir aqui e dar um OK. Dei um OK de novo. Recomendo você salvar essa família para usar nos próximos projetos. E aí, depois você vai carregar no projeto e fechar. Salva a família, substitui caso você esteja alterando uma. E aqui dentro do projeto, clique na segunda opção de substituir a versão existente e os valores de parâmetro. Beleza. Agora, se eu entrar na minha tabela de paisagismo, eu vou ver que agora já aparece esse agave. Aqui aparece o nome da imagem, mas a hora que a gente adicionar na folha, você vai ver que aparece realmente a figura. Então eu posso vir aqui e falta associar a foto dessa plantinha. Então para isso, né, esse daqui eu não vou fazer dentro da família. Já esse daqui ele é um parâmetro de instância que já tem por padrão no Revit, está associado com cada plantinha que você tem no seu projeto. Como aqui a gente agrupou tudo numa linha, quando eu mudar de um, vai mudar de todas aquelas instâncias. Então basta eu clicar aqui, clicar nos 3 pontinhos, e é o mesmo esquema, né? No gerenciamento de imagens eu vou clicar em adicionar, e vou buscar agora a foto. Então eu vou clicar aqui em abrir, trazer para dentro do meu projeto, e vou dar um OK. Agora eu vejo que eu tenho associado a representação e a foto. Você vai repetir esse mesmo passo a passo para o IP amarelo. Então, pausa o vídeo, faz aí para a segunda opção e a gente continua. E uma dica, né? Você pode clicar aqui nessa linha, caso você queira selecionar o elemento no modelo, e vir aqui no cantinho direito em realçar no modelo. Quando você vem e faz isso, ele já destaca essa família. Aí você já pode, né, tirar o print, realçar, editar a família, o mesmo passo a passo que você fez para a agave.
Bom, e efetuado esses passos, né? Agora, se eu for numa folha e arrastar essa tabela, vamos ver como que vai ficar. Olha só, vou abrir uma folha aqui do Revit, vou pegar a minha tabela de paisagismo e arrastar aqui para dentro da prancha e voilá! Olha só que legal! Eu já tenho aqui o código, a especificação, a quantidade, representação, foto, tudo certinho, tudo bonitinho e tudo linkado diretamente com o modelo, né? Então, se eu for lá na minha planta e colocar um IP ou tirar, eu posso vir aqui, alterar o meu projeto e se eu volto lá, eu já tenho mais uma planta, mais um elemento aqui quantificado. Ô Clênio, mas deixa eu te falar. Não deu tudo certo não, tá? Porque a imagem subiu dessa tabela. E aí? Que treta, hein? Como que resolve isso daqui? O que acontece, né? É normal isso acontecer, porque a gente colocou mais uma instância. E o Revit ficou confuso. Tinha uma instância com imagem e outra sem. Quando acontece isso, eu tenho que voltar na minha tabela e linkar de novo, né? Então eu posso vir aqui, dar 2 cliques na minha tabela. Como eu tenho instância com foto e instância sem, porque esse parâmetro é desse jeito, né? Eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e associar de novo. Aí então geralmente você faz isso no final do seu projeto. Beleza. E eu vou aproveitar esse probleminha que aconteceu para fechar a nossa aula com a dica de ouro para você. Você pode associar a imagem dessa planta, a foto, dentro da família, direto na família também, igual a representação. Como que você faz isso? Com parâmetros compartilhados, né? O pessoal acha que é muito complexo, muito difícil, mas você vai ver que é bastante simples trabalhar com parâmetros compartilhados aqui dentro do Revit. Para isso, então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha tabela de paisagismo, vou pegar aqui o meu IP, realçar no modelo, vou editar essa família, posso fazer isso também para Agave. Quando eu venho aqui em editar família, o que acontece? Quando eu clico aqui nos cubinhos de gelo, eu tenho os meus parâmetros. Só que eu só tenho um parâmetro de imagem que eu já estou utilizando para representação. E se eu quisesse um para foto, como que eu faço? Eu crio esse parâmetro que ele faz a ponte entre a família e o projeto, ou entre o seu template. Para isso, né, você vem aqui em gerenciar, e aí você tem parâmetros compartilhados. Provavelmente você já vai ter algum parâmetro, algum arquivo de parâmetro. Se você não tiver, é só você clicar em criar. Vou colocar aqui, por exemplo, Shared Parameters do Studio Ideia. Vou clicar aqui em salvar. E aí tem grupos de parâmetros, eu posso criar aqui um grupo de parâmetros só para paisagismo. E posso criar um parâmetro dentro desse grupo, que eu quero que seja o quê? A foto. Então, eu posso colocar aqui paisagismo, foto. É um parâmetro comum e o tipo de parâmetro é extremamente importante, você não pode esquecer de mudar. Então, eu vou clicar aqui em um tipo de parâmetro de imagem. Vou dar um OK e vou dar um OK novamente. Fiz isso daqui. Agora, se eu vier aqui em criar, clicar nos 4 cubinhos, eu vou ver o seguinte. Esse parâmetro, a princípio, ele não aparece para mim. Mas agora, como eu tenho um parâmetro compartilhado, eu vou associar ele no projeto, ele na família e depois no projeto. Então, eu vou clicar aqui na folhinha, criar um parâmetro aqui que ele é compartilhado, onde eu vou selecionar o paisagismo foto. Ele já vai ser um parâmetro de tipo. Eu vou dar um OK e aí ele já aparece aqui para mim. Eu posso clicar e clicar aqui em adicionar, buscar a imagem desse IP e adicionar aqui. Feito isso, eu dou um OK, vou dar um OK de novo e vou carregar no projeto essa plantinha e vou salvar esse arquivo. Então o parâmetro compartilhado ele é uma ponte. Coloquei uma cabeceira dessa ponte na família. Vou substituir a versão existente. Vou colocar agora uma outra ligação para essa ponte aqui dentro do projeto. Vou em gerenciar, parâmetros do projeto, vou adicionar um parâmetro compartilhado, que vai ser um parâmetro de tipo, que vai estar associado com a minha vegetação e que eu vou selecionar e vou falar aqui que ele é um parâmetro de paisagismo, foto, tudo certinho, tudo beleza, vou dar um OK novamente. E aí agora, se eu volto na minha tabela de paisagismo, eu posso vir aqui nos meus campos, onde eu escolho os parâmetros, e vou fazer o seguinte,
Vou descer aqui e vou pegar o paisagismo foto. Olha quem está aqui. Então é o nosso parâmetro ponte, o parâmetro compartilhado. Vou jogar ele para dentro do projeto. Vou levar ele aqui para cima. Vou deixar ele aqui junto com a imagem e vou dar um OK. Observe que ele já veio linkado. E aí eu vou olhar minha tabela na folha que ela já está aqui do lado. Só que agora eu não tenho aquele problema da instância. Se eu voltar aqui na planta do PavTR e colocar mais uma instância, como esse parâmetro já está direto na família, eu posso voltar lá na tabela da minha folha. Olha só, esse daqui que é o parâmetro de instância deu problema, e o que a gente acabou de criar direto na família já fica organizado, tudo certinho. Então eu posso voltar na minha tabela de paisagismo, clicar aqui no E, que é aqueles parâmetros de instância, e excluir essa coluna e manter essa que é um paisagismo foto que está associado direto com a família. Posso vir aqui e associar também com essa agave. Vou dar um OK. E aí se eu volto aqui já está tudo certinho, tudo beleza. Para finalizar, eu vou dar esse acabamento aqui para o paisagismo foto. Vou colocar aqui como foto. Vou vir aqui em sombreado. Vou dar um OK. Tudo certinho, tudo beleza. Agora você já tem a sua tabela de paisagismo com quantidade, especificação, foto, tudo que tem direito para você fazer o seu projeto. E eu ainda posso ir lá na minha planta, como eu tenho os códigos, posso vir aqui na aba anotar, clicar em identificar todos, selecionar aqui um identificador, vai ser essa primeira opção aqui, e vou clicar em OK. E aí ele já vai vir e associar um código com cada uma dessas famílias que eu tenho aqui do meu projeto. Então o código que eu coloquei na tabela eu já identifico aqui dentro da planta também. Então fica simplesmente fantástico. E para fechar, eu digo, às vezes o pessoal fala, às vezes a representação não é tão realista quanto eu queria. Usa o Revit para a parte de projeto e associa com um software de renderização em tempo real, um Twinmotion, por exemplo, ou Enscape ou Lumion, para você fazer a parte de realismo. Então, o que é realismo? No software de realismo, de maquete, de renderização, e o que é de projeto? No software de projeto. Assim, o seu fluxo de trabalho vai voar, eu garanto para você. Então, eu deixo aí o convite para você se inscrever no canal. Se você gostou dessa aula, não deixe de colocar aqui o seu comentário falando se deu tudo certo. Indica para os seus amigos, ajuda esse canal a crescer para a gente trazer cada vez mais conteúdo de valor para você. E deixo também um convite para você fazer a assinatura do Workflow, que é o streaming do Estúdio Ideia, onde você aprende fluxos de trabalho para projeto. Ao invés de você aprender Revit, você aprende um projeto de interiores no Revit, apresenta para o seu cliente, apresenta um projeto de arquitetura, enfim, desenvolve uma forma de trabalhar que você adapta e melhora com certeza o seu posicionamento, as suas entregas, a sua vida como profissional. No mais, meu muito obrigado e até a próxima aula.